Queridos, que delícia ouvir participar de um musical como esse. É uma delícia para os ouvidos, por conta das notas, da harmonia musical, da execução, das músicas. É verdadeiramente uma delícia para os nossos ouvidos, mas sobretudo, é um deleite para a alma do homem cansado, do pecador que não dá conta de resolver os seus dilemas, os seus problemas, os seus pecados. E as canções dão conta de que Deus enviou alguém que pode resolver isso, que é o Evangelho. O Evangelho que nós ouvimos aqui é o Evangelho cantado, falando que Deus se lembrou do seu povo e enviou ao seu povo eterna redenção. É isso que nós ouvimos aqui nessa noite. Portanto, é uma delícia para os ouvidos e um deleite para a alma. Eu penso que você está maravilhado com o que nós presenciamos e ouvimos aqui nessa noite. Das muitas habilidades e capacidades que o ser humano tem, uma delas diz respeito à capacidade de fazer escolhas, tomar decisões. O ser humano é alguém que chega nas encruzilhadas e tem essa capacidade de escolher se vai para a direita, se vai para a esquerda, se quer seguir adiante ou se quer recuar. O homem tem isso, nós temos isso. E sabe, eu conheço uma história de um casal que um dia usou desse bem precioso que Deus nos dotou, fazer escolhas, tomar decisão. O casal queria a autonomia, liberdade, ser grande, saber mais, conhecer mais. Só que ao tomar essa decisão em busca dessas coisas, esse casal estava se rebelando contra o seu Criador. E com isso ele colheu e ficou numa condição que ele por si só não poderia solucionar mais aquela condição na qual ele passou a estar. Ele meteu, numa linguagem popular, meteu os pés pelas mãos. E por isso mesmo, esse casal, não bastasse a consequência que pesaria só sobre os seus ombros, essa consequência também, essa condição, seria passada para toda a sua descendência, toda a sua prole. Entretanto, alguém grandioso, terno, cheio de amor, veio para o casal. Falou para o casal do que o casal tinha feito, notificando, dando ciência daquilo que o casal mesmo já sabia. E fez uma promessa para o casal. O casal não tinha condição de solucionar o problema, mas aquela pessoa fez uma promessa que iria solucionar o problema. Essa história é a história de todos nós. Ela começa com um casal, mas por conta do casal que nos representava, ela foi perpassada, foi transferida também para todos nós. E essa história se encontra nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas. Houve um tempo que os nossos primeiros pais se rebelaram contra o Deus Criador. E ao se rebelar contra o Deus Criador, os nossos pais colheram uma consequência severa, a morte espiritual, que haveria de culminar depois com a morte física. Mas não bastasse isso, porque isso já é trágico, é a maior sentença do Deus Criador, também o casal foi expulso do jardim de Deus. Deus tomou a decisão e removeu o casal do jardim. Mas ao remover o casal do jardim, vejam que coisa extraordinária. O casal saiu do jardim tendo ciência de tudo aquilo que aqui havia acontecido, das consequências, mas o casal leva, quando está fora do jardim, no seu alforje da esperança, a promessa de Deus. A promessa que Deus
haveria de enviar o descendente da mulher. Em algum momento ele haveria de vir para resolver aquela tragédia, para reverter a tragédia humana. Passaram-se dias, meses, anos, séculos, milênios, mas na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Eu lhes convido a ficar em pé, porque quero ler um texto com vocês, que está em Lucas, apenas para você sair deste lugar, porque a poltrona, ela os envolveu durante esses 35 minutos, mas também é bom para que você tenha uma boa circulação. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo de número 8 a 11, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Boa nova de grande alegria, que hoje o será para todo o povo. Qual é a boa nova de grande alegria? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Tomem assento, por favor. O que é o Natal para você? O que é o Natal para você? O que é o Natal para o povo cristão? O que é o Natal para o povo cristão? O Natal é a boa nova de grande alegria. De grande alegria. Toda a história da redenção, tudo aquilo que nós cantamos, culminando com o nascimento do Senhor Jesus, apontava para esse registro, esse acontecimento, nesse texto que nós lemos. Tudo aquilo que você encontra, que Deus falou, que Deus prometeu, que Deus profetizou, apontava para o nascimento do Senhor Jesus. E a passagem lida mostra que Deus estava, com esse acontecimento, com a pessoa do seu filho, estava fazendo pelo povo aquilo que o povo jamais poderia fazer por si mesmo. Extraordinário. Porque os nossos primeiros pais saíram do jardim levando essa promessa, e eles foram passando, contando para os seus filhos, para a descendência: olha, em algum momento Deus vai cumprir o seu plano de redenção, enviando o seu filho, revertendo essa situação na qual nós nos encontramos. A boa notícia de grande alegria diz respeito ao nascimento de uma pessoa, diz respeito ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nascimento do Senhor Jesus foi prometido, o nascimento do Senhor Jesus, ele foi aguardado, e o nascimento do Senhor Jesus foi concretizado, como nós vimos, cantamos e ouvimos e lemos aqui nessa noite. A boa nova de grande alegria é sobre a pessoa do Senhor Jesus e sobre o acontecimento do nascimento do Senhor Jesus. Mas por que Jesus tinha que nascer? Por que o Filho de Deus teria que vir, teria que nascer como um de nós? Primeiro, ele teria que se identificar com aqueles que ele haveria de representar. Para ser o nosso representante, para ser o nosso fiador, para ser aquele que haveria de conquistar para nós eterna redenção, ele teria que ser um de nós, um dentre o seu povo. Segundo, é porque ele teria que sofrer o que nós deveríamos sofrer. Ele teria que sofrer na carne, ele teria que sofrer no seu espírito, aquilo que nós teríamos que sofrer. Por isso o anjo diz: eis que vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu. Ele está falando do acontecimento, da encarnação do Senhor Jesus, do esvaziamento do Senhor Jesus. Ele tinha que ser homem, gente como a gente, para conquistar a nossa redenção. Mas não só diz respeito ao acontecimento, mas à pessoa. A boa nova diz respeito à pessoa. E essa pessoa, o anjo vai dizer e vai trazer 3 conceitos para dizer quem é essa pessoa. Primeiro, ele é o Salvador.
O anjo diz para os pastores amedrontados, ele diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele é Salvador. Ele é Salvador. Salvador, no Antigo Testamento, é um título aplicado ao libertador de Israel, um título que aplicava-se ao próprio Deus. E aqui nesse texto e no Novo Testamento, o título que era aplicado ao próprio Deus, que é o Redentor de Israel, é aplicado ao Filho Jesus, ao que nasceu. Aquele que foi prometido, portanto, é o Salvador, Ele é Salvador. Agora, se Ele é Salvador, logo pressupõe-se que existe gente que precisa de salvação. Porque não haveria necessidade de usar o título de que Ele é Salvador, se não houvesse pessoas perdidas, pessoas precisando de libertação. Ele é Salvador, porque existem pessoas perdidas. Ele veio para salvar o seu povo. Salvar do quê? Porque o conceito de salvação é um conceito muito amplo. Mas vejam bem, quando ele entrou na história, ele salvou pessoas da condição física na qual elas se encontravam. Pessoas aleijadas, coxos, cegos. Ele salvou essas pessoas daquela condição e nós vemos isso no Novo Testamento, como que uma demonstração histórica da restauração que ocorrerá quando virá, nós receberemos um novo céu e uma nova terra. Aquilo é como que mostrando e apontando para coisas maiores, mas o fato é que historicamente para aquelas pessoas, ele as salvou da condição física na qual ela se encontrava. Ele salvou pessoas da opressão maligna, pessoas que estavam escravizadas, endemoniadas, oprimidas. Você deve se lembrar que havia, dentre muitos outros, um homem que vivia acorrentado porque estava possesso de uma legião de demônios, e quando Jesus o libertou, ele voltou à sua sã consciência, e as pessoas ficaram como que boquiabertas. Ele salva as pessoas da condição, e salva as pessoas da opressão, e salva as pessoas também, sobretudo, do pecado. Sobretudo, ele veio para salvar as pessoas da escravidão do pecado. Ele veio para salvar as pessoas da perdição eterna. Eu lhe pergunto, ele é o teu Salvador? Ele é o teu Salvador? Ele já redimiu a sua vida? Você já o conhece? Não de ouvir falar, mas de perto. Você já o conhece, não de saber que ele está em algum lugar, mas ele está dentro de você. Ele encontrou abrigo na sua vida, no seu coração. Ele é o teu Salvador. Mas o anjo diz também, a boa nova de grande alegria, diz respeito também, ou diz acerca da pessoa, que ele é o Cristo. Que ele é o Cristo. A palavra grega que nós temos, que é traduzida para Cristo, com o seu equivalente hebraico, Messias, refere-se ao ungido. O ungido era uma pessoa que recebia uma missão especial para executar. Geralmente, uma pessoa que recebia uma missão especial para executar era ungida. Dentre elas, numa função, um sacerdote, um profeta, eram os que recebiam a unção. E o Senhor Jesus, como o Cristo, o Messias prometido, aquele que as profecias e as promessas davam conta que ele haveria de vir, ele recebeu a unção do próprio Deus para desempenhar uma missão especial. Quando ele recebeu a unção? Singular, no Jordão. Os sacerdotes e profetas recebiam a unção com um óleo que era símbolo do Espírito Santo. Ele, entretanto, na sua singularidade, no Jordão, foi derramado sobre ele o Espírito Santo, para dizer, de fato este é o ungido, de fato este é o Cristo, de fato este é o Messias, que vocês aguardaram durante séculos, milênios. Ele chegou, e ele é alguém que está encarregado de executar uma missão especial, qual seja, libertar um povo, colocar um povo em liberdade, tirar esse povo da escravidão. Ele tem as prerrogativas legais, ele tem tudo quanto é necessário para fazer aquilo que aqueles que representavam
não puderam fazer efetivamente, plenamente, mas ele agora está ali. O anjo está dizendo: eis que vos trago boas novas, ou boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Ele é Salvador. Em segundo lugar, ele é o Cristo. Em terceiro lugar, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Isso diz respeito à posição que ele ocupa. No tempo, na eternidade, na história, no espaço, ele é Senhor. E esse é um título também que era dado para Yahvé, para Deus o Pai, o Senhor, aquele que tem o controle efetivo de todas as coisas. Ele é o Senhor, ele é o Senhor. É muito interessante a gente ser recordado disso nessa noite, sabe por quê? Porque eu acho tão oportuno, tão legal esse momento do mês de dezembro, em que as famílias se reúnem, se encontram, viajam, presenteiam umas às outras, participam de banquetes. Eu acho tão legal, mas quase sempre na mentalidade do religiosismo popular brasileiro, existe sempre uma memória de um menino frágil ainda na manjedoura. Porém, mesmo quando o menino ali em que o anjo está dando notícia, o anjo está dizendo: é bom que vocês saibam que ele é Senhor, que ele é Deus. Isso é um conceito para dizer que ele é Deus, é para destacar a divindade dele. Se por um lado ele é um de nós, gente como a gente, é homem, por outro lado ele é Deus de Deus, é luz de luz, que veio para estar entre os homens e para conquistar para os homens definitivamente salvação. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor. Ele exerce governo sobre a sua vida. O Natal, o qual nós celebramos nessa noite, diz respeito ao nascimento do Senhor Jesus. O Natal que celebramos nessa noite diz respeito a uma mensagem gloriosa, a uma mensagem que foi anunciada em primeiro lugar pelos anjos a homens simples, humildes, numa situação muito simples do ordinário da vida. E sabe qual a beleza disso? Que hoje ele comissiona homens, gente como eu e você, para continuar contando essa mensagem, falando para as pessoas que estão alienadas, que estão à margem da sociedade, que estão desesperançadas. Nós agora recebemos a missão de contar a todas as nações, todos os povos, todas as etnias, crianças, adolescentes, jovens, moços e moças, mulheres e homens, ricos e pobres, iletrados, intelectuais. Nós temos a missão agora, é a nossa vez de dizer: eu tenho uma boa nova de grande alegria para lhe anunciar. Existe um Salvador, existe um Cristo libertador, existe um Senhor que quer governar a sua vida e mudar a sua história. Agora a responsabilidade e o privilégio é nosso, queridos irmãos. Amém, né, Juarez? O Natal que celebramos, sobretudo, diz respeito à pessoa gloriosa do Filho de Deus. Quem é o Jesus do Natal, conforme as Escrituras? Ele é Salvador. Aleluia. Ele um dia me salvou, me tirou das trevas, me tirou do lamaçal do pecado, me deu esperança, me deu alegria, me deu uma nova vida, me deu uma nova perspectiva, me deu um propósito pelo qual eu não sabia do porquê eu existia. Agora eu sei porque eu existo, porque o Salvador me encontrou, o Salvador me arrancou, o Cristo libertador me libertou das garras do pecado, do mundo, e libertou-me de mim mesmo. E a partir de então, Ele tornou-se o meu Senhor, Ele governa sobre a minha vida e a minha história. Ele pode ser o teu Salvador também. Ele pode ser o teu Cristo também. Ele pode ser também o teu Senhor e Deus. Como Salvador e Messias, Jesus é aquele que liberta as pessoas da escravidão. E Ele salva o mais perdido pecador. Ouvíamos recentemente uma história, o conselho da nossa igreja, a história de uma jovem senhora, e ela disse: Jesus me salvou da minha depressão, eu estava com pensamento suicida, Ele me salvou da depressão, mas me salvou também da perdição. Ele é Salvador, e como Senhor, Jesus é Deus,
Por isso ele deve ser obedecido. Ele deve ser obedecido. Você não pode tê-lo como Salvador se você não tê-lo como Senhor. Essas coisas não se divorciam. É uma coisa e a outra, e não uma coisa sem a outra. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te dê a verdadeira compreensão do Natal.